E se Jesus voltasse agora, o que seria da sua alma? Você percebeu que nesses últimos dias houve uma grande mobilização aqui nas redes sociais de pessoas achando que Jesus voltaria na madrugada de quinta-feira? Pois é, ele não voltou, né? Mas até nisso a gente percebe um sinal da volta de Cristo se cumprindo. Porque muitos, a palavra de Deus vai dizer que muitos falariam que Jesus viria em tal dia, mas é apenas um sinal que ele de fato está voltando. Os falsos profetas se levantam para anunciar a volta de Cristo e tudo isso são sinais. Inclusive, certa vez os discípulos de Jesus sentaram com ele no Monte das Oliveiras e perguntaram: Senhor, qual é o sinal da volta, né, do fim do mundo? E Jesus, ele vai contar algumas coisas maravilhosas. Eu quero que você acompanhe comigo também para ficar bem alerta. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 3 diz assim, ó: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Os falsos profetas, né? Os falsos cristos. Jesus disse que um dos sinais da sua vinda, do fim do mundo, seria muitas pessoas falando ser Cristo. E de fato, né? Todos os anos praticamente se levantam pessoas se auto-intitulando o próprio Cristo. Inclusive aqui no Brasil tem um bem famoso, né? O tal do Henri Cristo. Você já ouviu falar dele? Aí Jesus vai continuar mostrando aos discípulos outros sinais. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. E o que falar de guerra? É só olhar para a Ucrânia, que já está aí há anos nesta guerra. Só olhar para Israel, que também está há anos. Minha gente, em todo lugar tem guerras, inclusive corremos o risco de uma terceira guerra mundial. Aí Jesus continua falando: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Tá vendo? Estamos numa guerra comercial, Brasil e Estados Unidos. E pestes e fomes e terremotos em vários lugares. Se não me engano, foi na Filipinas. Aconteceu agora, no meio da cidade, um chão, uma cratera de 50 metros acabou se abrindo. Minha gente, fora terremotos, peste, saímos de uma pandemia agora de 2020, né? Uma pandemia que trouxe milhões e milhões de mortes. É complicado. Aí Jesus continua falando, verso de número 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Minha gente, teve aí, não vou falar o nome por ética, mas só você pesquisar, o pastor do Pix do Milagre. Ele movimentou 3 milhões de reais em 2 anos, enganando as pessoas. Aí eu fui pesquisar a rede social dele, misericórdia, gente. Todo vídeo que ele gravava, ele anunciava prosperidade. Deus vai te dar uma prosperidade. Deus vai fazer o teu telefone tocar. Deus vai fazer isso. Só profetizava coisas para massagear o ego. Vigia. Te dar um conselho como amigo agora. Vigia com aquele tipo de pastor que só prega uma palavra de prosperidade, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Não, saia fora. Esse está profetizando só para o benefício dele. Essa é a verdade. Jesus falou que muitos falsos profetas viriam. Hoje qualquer pessoa pode pegar uma Bíblia, ligar uma câmera e falar de Jesus. É fácil, assim como eu estou fazendo agora. É claro que tudo isso que eu estou fazendo é debaixo de uma direção. Não estou fazendo aqui para te enganar. Mas é muito fácil a pessoa pegar, abrir um ponto
colocar ali um púlpito, colocar um som e começar a ler a Bíblia. Infelizmente tem muitos que fazem isso, mas tudo é apenas sinais da volta de Cristo. Aí Jesus continua falando, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje o amor está difícil, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa parte me chama a atenção porque Jesus está dizendo, permaneça. Mesmo diante de todo este problema, permaneça até o fim. E a palavra de ordem para a gente hoje é, permaneça. Creia. Atos capítulo 16, verso de número 31, declara, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Permaneça firme. Não fique preocupado olhando para os sinais e deixando isso causar desespero, né? Ao longo dos anos, né, muitas pessoas falaram, Jesus vai vir em 2012, Jesus vai voltar em tal dia. E muitas pessoas entraram em desespero, venderam casa, venderam seus bens e Jesus não voltou. O dia e a hora ninguém sabe, nem o próprio Senhor Jesus, apenas o Pai. O que nós precisamos fazer é ter uma vida reta, como a gente aprendeu semana passada, né? A conduta de um cidadão dos céus. Se você não assistiu esse vídeo, assista. Semana passada ele foi ao ar bem na sexta e também no sábado. 2 mensagens poderosas para nos preparar para a salvação. Apenas ande de forma correta e de todos esses sinais, todos se cumpriram. Falta apenas um, que é o versículo 14 que diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quando a última pessoa na terra ouvir falar do nome de Jesus, se prepare que ele vai voltar. Ele está dando oportunidade para que todos ouçam a palavra, assim como você está tendo. Então, vigia. Não fique preocupado, não entre em desespero, não. Só conserte aquilo que está errado na sua vida, libere perdão, ande de forma correta, como a palavra de Deus nos ensina e, com certeza, na volta de Cristo, nós estaremos num lugar muito melhor. Você crê nisso? Vamos orar agora? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Pai, houve uma grande repercussão sobre a volta do seu Filho. Meu Pai, de uma coisa é certa, quando o seu Filho voltar, queremos estar num lugar muito melhor do que este que estamos hoje. Te pedimos agora, coloque temor no nosso coração. Que o Senhor mostre, meu Pai, os erros que estamos cometendo, que ainda não percebemos, para que a gente conserte, meu Deus, enquanto há tempo. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, deixa aí os seus comentários, já deixa também o seu like, e se você não é inscrito, inscreva-se agora neste canal e compartilhe com mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e viva Jesus!